Morador de prédio de luxo humilha entregador de comida, mas o karma chegou rápido até ele. O sol ainda nem tinha esquentado direito quando a cidade começou a ganhar vida. Era um daqueles dias em que o céu parece limpo demais, sem nuvens, e o calor já dá sinais de que vai castigar. Logo cedo, o movimento nos bairros mais nobres já era visível. Carros importados entrando e saindo das garagens, senhoras elegantes descendo com os cachorros, jovens bem vestidos com o celular na mão, falando alto, como se o mundo precisasse ouvir seus problemas. Era ali, em um desses prédios de luxo, com fachada de vidro espelhado e nome em letras douradas na entrada, que morava o Sr. Renato. Um homem de aparência impecável, sempre de terno alinhado, cabelo bem cortado e uma expressão constante de superioridade, como se nunca tivesse errado na vida. Quem o via de fora pensava que se tratava de alguém respeitável, desses que inspira admiração, mas bastava conviver um pouco para perceber que por trás do ar refinado havia um coração endurecido pela arrogância. Renato vivia no 12º andar de um dos prédios mais caros da região, num apartamento de mais de 300 metros quadrados. Morava com a esposa, Marisa, e os 2 filhos adolescentes, que já haviam aprendido, com o tempo, a não esperar dele gestos carinhosos ou palavras gentis. Para ele, a vida era uma corrida. Ou você está na frente ou está sendo deixado para trás. Os porteiros e funcionários do prédio conheciam bem o jeito dele. Era o tipo de morador que não respondia bom dia, que reclamava de qualquer coisa, que tratava os outros como se fossem invisíveis. Mas ninguém ousava dizer nada. Afinal, ele pagava as contas e parecia estar sempre pronto para fazer escândalo, se algo não fosse exatamente como queria. Naquela manhã, depois de uma reunião online, Renato decidiu pedir o almoço por aplicativo. Estava impaciente, como sempre, e reclamando do atraso da comida, mesmo que o horário ainda estivesse dentro do prazo de entrega. Esses entregadores não prestam atenção no relógio, resmungava ele, andando de um lado para o outro, irritado com coisas pequenas, como a temperatura do ar-condicionado ou o sinal do Wi-Fi. Ele não sabia, mas do outro lado da cidade, um rapaz chamado Davi estava finalizando uma entrega e se preparando para ir até aquele mesmo prédio levar o pedido dele. Davi era entregador havia pouco mais de um ano. Tinha 20 e poucos anos, rosto marcado pelo sol, uniforme suado e uma moto que vivia dando problema. Morava com a mãe e a irmã numa casa simples, num bairro afastado. Mesmo com todas as dificuldades, era alguém que carregava dignidade no olhar. Não reclamava da vida, apenas seguia em frente com respeito, educação e uma fé silenciosa de que tudo um dia melhoraria. Naquele dia, ao pegar a comida e conferir o endereço, respirou fundo. Sabia que entregas naquele prédio de luxo raramente eram agradáveis. Alguns moradores até agradeciam, mas outros tratavam como se ele fosse invisível, ou pior, como se fosse um incômodo. E lá foi Davi, enfrentando o calor, desviando do trânsito, subindo ladeiras com a moto falhando e o capacete esquentando a cabeça. Tudo isso para chegar em tempo. Quando estacionou na frente do prédio e se aproximou da portaria, o segurança olhou de lado, como sempre fazia, e apertou o botão para avisar que o entregador havia chegado. Renato atendeu do outro lado com impaciência. "Demorou", disse seco, e mandou que subisse logo. O segurança explicou que as entregas precisavam ser feitas na recepção, mas Renato insistiu que queria a comida entregue na porta. Davi, sem querer criar confusão, pegou o elevador de serviço e subiu, mesmo cansado e com a mochila pesada. O que ele não sabia era que aquele momento marcaria os dois para sempre, um pela dor da humilhação e o outro pelo começo da queda. Quando o elevador chegou ao 12º andar, Davi saiu com passos rápidos, segurando a sacola com cuidado.
Mesmo cansado, manteve a postura. Não era a primeira vez que subia num prédio daquele tipo, e já sabia que para muita gente ali, ele não passava de mais um na fila de invisíveis do dia. Ainda assim, carregava o respeito como escudo, sempre educado, sempre firme. Bateu na porta com delicadeza, esperando que alguém o recebesse com ao menos um obrigado. Mas Renato abriu com força, sem dizer uma palavra. Olhou para a sacola como se ela estivesse contaminada, e antes mesmo de pegar, lançou o primeiro golpe, com um olhar frio e a voz carregada de desprezo. Você demorou? A comida tá fria. Isso aqui é o mínimo do mínimo. Aprende a trabalhar direito antes de sair por aí de moto, disse, sem ao menos encarar o rosto do entregador. Davi ficou parado, segurando a sacola, tentando manter a calma. Não era a primeira vez que passava por algo assim, mas aquela cena tinha algo mais pesado. Era como se o homem estivesse descontando todas as frustrações do dia em cima dele. Renato continuou, levantando o tom, reclamando como se estivesse num tribunal. Disse que era um absurdo pagar caro por um serviço tão ruim que os entregadores de hoje em dia não tinham noção de responsabilidade e que esse povo precisava mesmo era de castigo. Davi, por dentro, sentia o nó crescendo na garganta, mas permaneceu calado. Estendeu a sacola com a mão firme, sem responder, e apenas disse que estava tudo certo com o pedido. Mas Renato não parou por aí. Disse que Davi não poderia sair pelo mesmo elevador, que deveria usar a saída de serviço, como se o caminho que ele tinha usado para subir fosse nobre demais para ser tocado por alguém como ele. Foi até o ponto de segurar a porta com um pano na mão, para não pegar o mesmo contato. Tudo isso enquanto os vizinhos passavam pelo corredor, observando em silêncio, fingindo que não viam nada. Ninguém disse uma palavra, ninguém defendeu o rapaz. Apenas desviaram os olhos, como se a cena fosse comum, como se fosse parte da rotina daquele prédio. Davi desceu em silêncio. Quando chegou na portaria, o segurança apenas desviou o olhar, com uma expressão sem surpresa, como quem já tinha visto aquilo outras vezes. Lá fora, o sol seguia firme, castigando o asfalto. Davi colocou o capacete devagar, sentou na moto velha e ligou o motor. O suor escorria, mas não era só o calor. Era o peso do que tinha vivido, mais uma vez. Ainda assim, antes de sair, olhou para cima, em direção ao prédio, como quem entende que nem tudo se resolve na hora. E então, com um suspiro curto, partiu para a próxima entrega. Naquele mesmo instante, no alto do 12º andar, Renato se sentou para comer, ainda resmungando sobre o atraso, sobre o serviço, sobre tudo que não saía do jeito que ele queria. Mas mal sabia ele que aquela cena que achou insignificante era o primeiro tijolo de um muro, que a vida, aos poucos, começava a erguer ao redor dele. Porque a vida, Nete, tem suas voltas, e às vezes, o que a gente joga no mundo volta com força dobrada. Os dias passaram, e a vida de Renato parecia continuar no mesmo ritmo de sempre. Reuniões, pressão no trabalho, brigas dentro de casa e uma constante sensação de que o mundo inteiro precisava andar no compasso que ele exigia. Por fora, tudo ainda era impecável. O carro de luxo continuava estacionado na vaga marcada, o terno engomado estava sempre no cabide, e o tom autoritário seguia presente em cada gesto. Mas por dentro, uma rachadura silenciosa começava a se abrir. Os negócios da empresa onde ele era sócio vinham enfrentando dificuldades havia meses. Alguns contratos foram cancelados de forma inesperada. Clientes antigos estavam encerrando parcerias. E sem perceber, Renato começou a se ver numa rede de problemas financeiros que cresciam devagar, como raízes de árvore sob a terra. Invisíveis no começo, mais perigosas quando enfim rompem o chão. No início, ele fingiu que não era nada. Achou que era uma fase, que tudo se ajeitaria com o tempo.
Mas o tempo, esse não esperou. As dívidas começaram a se empilhar, os cartões chegaram no limite e os primeiros cortes precisaram ser feitos. Primeiro, dispensou a diarista. Depois, reduziu o número de entregas de mercado e cortou os almoços caros de final de semana. Marisa, a esposa, reclamava cada vez mais. Os filhos, acostumados com tudo fácil, começaram a notar que algo estava errado. E Renato, orgulhoso como sempre, tentava manter as aparências, ainda que tudo já estivesse desmoronando por dentro. Certa noite, sentado à mesa da cozinha com uma pilha de papéis na mão, Renato encarava os números com olhos perdidos. O silêncio da casa era pesado. Marisa já havia ido dormir, depois de mais uma discussão. E ele, sozinho com seus cálculos e arrependimentos, começava a sentir o gosto amargo da impotência. Lembrou-se por um breve instante do rapaz da entrega, o rosto firme, o silêncio diante da humilhação, a forma como saiu sem discutir. Aquela lembrança veio como um espelho incômodo, mas Renato logo afastou o pensamento, ainda preso à ideia de que o mundo deveria recompensar os fortes, e não os calados. O mês seguinte foi ainda pior. A empresa faliu oficialmente. Os sócios se dividiram em acusações e processos, e Renato ficou com uma parcela de dívidas impagáveis no nome. Sem salário, sem renda, começou a vender o que tinha. Primeiro, o carro. Depois, o relógio caro, os eletrônicos da casa. E, por fim, o próprio apartamento. A venda não foi como esperava. Precisou negociar por um valor abaixo do mercado, mas não havia mais escolha. Com lágrimas secas, empacotou a vida em caixas de papelão e deixou para trás o que um dia chamou de lar. Marisa decidiu não ir junto. Disse que precisava diar e foi morar com os pais. Os filhos foram ficando mais distantes, quase ausentes. Agora, Renato morava num pequeno apartamento alugado, num bairro mais simples, longe dos antigos vizinhos, longe dos luxos, longe das certezas. E pela primeira vez em anos, teve que lidar com a ideia de pedir ajuda. Não havia mais reservas no banco, não havia mais amigos dispostos a emprestar. Não havia mais orgulho que sustentasse a fome. Ele não sabia, mas o reencontro com o passado estava mais perto do que imaginava, e viria de um jeito que ele jamais poderia prever. Era uma manhã cinzenta, dessas que carregam no ar um peso que a gente não consegue explicar direito. Renato havia passado a noite quase inteira acordado, virando de um lado para o outro, sem conseguir dormir direito. O colchão do apartamento alugado era fino, a janela não vedava o barulho da rua, e o estômago reclamava de um jeito que há tempos ele não sentia. Já fazia 2 dias que comia só o básico, e naquele dia, finalmente, tomou coragem para sair de casa e procurar um centro de apoio social da prefeitura que havia sido indicado por um vizinho. Disse que lá, pelo menos, ele poderia pegar uma marmita. Renato saiu sem olhar muito para os lados. De cabeça baixa, barba por fazer, roupas simples, passos lentos. Ele que antes desfilava por corredores de mármore, agora andava por calçadas sujas, desviando de buracos e olhando para as pessoas com medo de ser reconhecido. O caminho até o centro social parecia mais longo do que realmente era. Era como se a própria cidade estivesse cobrando cada arrogância, cada palavra dura, cada desprezo gratuito. O orgulho, aquele companheiro de tantos anos, agora doía como um peso no peito. Ao chegar no centro de apoio, ficou um tempo parado na calçada, observando a fila. Pessoas de todas as idades, muitas com um olhar cansado, outras tentando manter alguma esperança no rosto. Renato hesitou. Pensou em voltar, fingir que não precisava daquilo. Mas o estômago apertou mais uma vez. E então, respirou fundo e entrou. Foi se aproximando devagar,
tentando não chamar atenção até chegar ao balcão onde serviam as marmitas. E foi ali que o tempo parou. Do outro lado da bancada, servindo com calma e atenção, estava um rosto familiar. O mesmo rosto firme, de olhar digno e silencioso, que ele havia humilhado meses atrás na porta do próprio apartamento. Era Davi. Agora, voluntário do projeto, ajudando nas horas vagas, oferecendo comida e respeito a quem precisava, inclusive a ele. Por um segundo, Renato não conseguiu respirar. Ficou parado, paralisado, encarando o rapaz sem saber o que dizer, o que fazer. 1000 coisas passaram por sua cabeça: vergonha, medo, arrependimento, raiva de si mesmo. Tudo se misturava. Quis pedir desculpas, mas não achou palavras. Quis desaparecer. Mas ali estava ele, vulnerável diante de alguém que tinha todos os motivos do mundo para virar as costas. Mas Davi não virou. Com um gesto tranquilo, estendeu a marmita, olhou nos olhos de Renato com serenidade e disse com uma voz simples, firme, sem qualquer ironia: "Todo mundo passa por dias difíceis. Fique em paz." Não havia mágoa, não havia revanche. Havia apenas humanidade. Renato pegou a marmita com as mãos trêmulas, abaixou a cabeça e, pela primeira vez em muito tempo, deixou as lágrimas caírem sem tentar disfarçar. Naquele instante, ele percebeu o que nunca quis enxergar. O verdadeiro valor das pessoas não está na roupa que vestem, no cargo que ocupam ou no prédio onde moram. Está no coração que carregam. E Davi, esse, mesmo tendo sido pisado, continuava grande. Porque quem é realmente forte não humilha, estende a mão. Renato saiu do centro de apoio com a marmita nas mãos e a alma em pedaços. Não era apenas fome o que sentia naquele dia. Era uma mistura dolorida de arrependimento, vergonha e, acima de tudo, despertar. Caminhou devagar pelas ruas, como se cada passo fosse uma lembrança dos erros que acumulou ao longo da vida. Ele já havia perdido dinheiro, prestígio, conforto. Mas só ali, naquele momento em que recebeu comida de alguém que um dia desprezou, é que entendeu o tamanho do que tinha perdido dentro de si mesmo. Durante os dias que se seguiram, o rosto de Davi não saía da sua cabeça. A expressão calma, o gesto respeitoso, a ausência total de julgamento. Renato revivia a cena da entrega, aquela em que ele, tomado pela arrogância, fez questão de humilhar. Naquela época, achava que estava ensinando uma lição. Mal sabia ele que quem mais precisava aprender era ele mesmo. A marmita alimentou seu corpo, mas foi a atitude de Davi que começou a alimentar sua consciência. Pela primeira vez em anos, Renato começou a ver os outros com outro olhar. Olhava para o porteiro do novo prédio e dizia bom dia. Agradecia à moça da padaria. Prestava atenção nos nomes das pessoas com quem falava. Pequenos gestos, que antes pareciam inúteis, agora carregavam peso. Porque ele sabia, na pele, o que era ser ignorado. Com o tempo, Renato passou a frequentar aquele centro de apoio não só para comer, mas também para ouvir, para conversar. E aos poucos, começou a ajudar, a organizar filas, empilhar caixas, conversar com idosos que vinham sozinhos. Não era mais o mesmo homem. E, de certa forma, isso era um alívio. Davi o observava à distância, sem pressa, sem precisar cobrar nada. Sabia que a vida, às vezes, se encarrega de ensinar o que nenhuma palavra é capaz de dizer. Nunca houve entre os dois um pedido de desculpas direto, mas não era necessário. O arrependimento, quando sincero, se mostra nos atos, não nas palavras. Renato não recuperou os luxos. Não voltou a morar em prédios caros, nem a vestir roupas de grife. Mas, curiosamente, passou a dormir melhor, a se sentir mais leve. Começou a construir uma vida mais simples, mas muito mais verdadeira.
Encontrou paz, onde antes só havia cobrança. E por fim, entendeu. O valor de uma pessoa não se mede pelo que ela tem, mas pelo que ela é. O tempo passou. Os meses se tornaram lições, e as lições viraram cicatrizes discretas no coração de Renato. Ele ainda se lembrava do passado, dos dias de luxo, dos olhares altivos, das frases ditas com desdém. Mas agora, olhava para tudo aquilo com uma mistura de arrependimento e alívio. Porque se não tivesse perdido tudo, talvez nunca tivesse ganhado o que realmente importa: a consciência tranquila e o respeito pelos outros. Pela primeira vez na vida, ele se sentia inteiro, sem precisar provar nada para ninguém, sem o peso constante de parecer bem-sucedido. Aprendera que ter razão nem sempre é o mais importante, e que o verdadeiro sucesso é conseguir deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que não feriu ninguém no caminho. Davi, por outro lado, seguiu sua jornada. Continuou trabalhando, estudando à noite, ajudando em projetos sociais e sempre mantendo os pés no chão e o coração aberto. Nunca usou o que viveu como arma, nem contou sua história como troféu. Era um desses seres raros que não se deixam contaminar pela maldade dos outros. Não precisou se vingar para sair por cima. Apenas seguiu sendo quem era. E isso, por si só, já era uma grande vitória. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso nos motiva a criar novos vídeos para vocês.